eu tô aqui para falar para você um pouquinho sobre uma importante ferramenta da química, o diagrama de Linus Pauling. Sei, você deve estar falando assim, Zulu, me conta, esse diagrama é aquele negócio assim? É, ele mesmo. O diagraminha de Linus Pauling, ele é muito bacana para a gente enxergar algumas coisas. E quando você sabe usá-lo, menino, nem te conto. Você consegue desvendar todos os segredos das entranhas íntimas do ser da tabela periódica. Já se perguntou para que você realmente aprendeu o diagrama? E aí, fofídio, belezeira? Olha nós aqui outra vez, Broly! Duvido que alguém entendeu a referência do Broly. É o Zuluzeira pra você. Eu sou o Zulu do Curso e Colégio Kelvin, professor de Química, e tô aqui para trocar uma ideia contigo sobre uma importante ferramenta da Química, o diagrama de Linus Pauling. Sim, olha ele aí, ó. Cara, é muito legal ter uma galera de edição. Ai, que gostoso! Diagrama, tá aí. Você viu o diagrama? Olha só que legal. Quando você faz lá, 1S com 2, 2S com 2, 2P com 6, 3S com 2. Dentro de um diagraminha, o que você na verdade está fazendo é estruturando os elétrons na eletrosfera, dentro dos seus níveis e subníveis. Agora, qual a real importância de você fazer isso? Se você olhar o diagrama, ele tem 7 linhas. Quando você olha para a tabela periódica, oh my goodness, Lu, pasme, eu encontrei 7 linhas. Pois é, 7 linhas na tabela, 7 linhas no diagrama. As linhas do diagrama representam os níveis da tabela periódica, que são os períodos da classificação periódica. Portanto, quando você for usar o diagrama de Linus Pauling, se você fizer ele certinho, você vai conseguir obter o subnível de maior energia e a camada de valência. Com a camada de valência, você vai saber, na tabela periódica, em qual linha aquele elemento se encontra. Quando você pega o subnível de maior energia, ele vai te falar o grupo da classificação periódica. Só para você ter uma ideia, vamos fazer assim, ó. Vou dar um exemplo. O sódio. O sódio, ele tem 11 prótons. Naturalmente, ele terá 11 elétrons. Quando eu for fazer a distribuição eletrônica dele, vai dar assim, ó. 1S com 2, 2S com 2, 2P com 6, 3S com 1. Significa que o sódio tem seus elétrons distribuídos em 3 camadas. Na primeira camada, ele tem 2. Na segunda camada, ele tem 8. Na terceira camada, ele tem 1. Terminou com S1, não terminou? Se você olhar na tabela periódica, você vai olhar que o sódio se encontra na terceira linha, por isso, essa última camadinha, chamada de camada de valência, é a terceira, e o subnível de maior energia é o S1. Se você observou isso, caraca, moleque, olha que legal. Tabela periódica, quando você olha aqui, ó, grupo 1 da classificação periódica, também conhecido como família 1A, todo mundo que tiver aqui terá subnível de maior energia S1. Na segunda coluna, S2. Pula o blocão. Do 3 ao 12, eu tenho um blocão chamado transição, começa o 13º grupo, que vai ser a família 3A. E assim sucessivamente, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ou grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Se você olhar, subnível de maior energia, S1, S2. Primeira, segunda coluna. Pulei o blocão do meio. Conta 6. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Zulu, conta 6, para no 6. E no sexto, a gente chegou na última coluninha, que é justamente a dos gases nobres. Se você guardou isso, olha só que interessante. Subnível de maior energia S1, primeira coluna. S2, segunda coluna. P1, P2, P3 até P6, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª. Zulu, você não falou nada do blocão de meio e daquela linha embaixo. Na verdade, são duas. No blocão do meio, molecada,
Os subníveis serão de D1 a D10, é só você contar. Faz o teste. Conta aí, safadoco. E lá embaixo, você vai ver que é de F1 a F14. Vai aparecer um D1 lá no cantinho. Oh my goodness, Lulu, tá confuso? Ora, inferno, brinca de fazer a distribuição para esses caras. Obtém ali os subníveis de maior energia e procura eles na tabela periódica. Você vai ver que bacana. Você vai estabelecer um padrão de posse disso. Moleque, você desvendou a tabela periódica com o diagrama de Linus Pauling. Beijo pra você.